energia, né? A gente começou a falar sobre trabalho e energia na semana passada, e hoje a gente vai continuar com esse assunto de energia, mas vendo o ponto de vista da energia potencial e conservação de energia, né? Lembra, a gente já falou brevemente sobre conservação de energia de uma maneira genérica, no encontro da semana passada. Lembrem que o que a gente diz é que a energia nunca desaparece ou é criada, né? Ela sempre é passada de uma coisa para outra, de um sistema para outro, é transferida, né? É adicionada ou retirada, mas se uma quantidade é retirada de um determinado local, um determinado sistema, essa mesma quantidade vai ser adicionada em outro local ou sistema. E aí hoje o que a gente vai fazer é falar bastante de energia potencial e a gente vai falar muito rapidamente de energia térmica, tá? E aí isso está associado a essa ideia de calor, mas a gente não vai ver nada muito específico a respeito disso, porque como eu já falei para vocês, isso é assunto de termodinâmica que vocês veem em Física 2. Agora que a gente precisa saber ou ter em mente para a aula de hoje, no encontro de hoje, algumas definições sobre sistemas. A gente vai falar um pouco sobre sistemas, né? Essa palavra vai aparecer algumas vezes ao longo do encontro de hoje, principalmente lá no final, vai ser um pouco mais importante, mas de qualquer forma é bom a gente já deixar claro o que significa sistema. Quando a gente fala em física, o que significa um sistema. De uma maneira bem geral, sistemas são uma coleção de objetos, normalmente partículas, objetos, corpos, que podem interagir entre si. E aí a gente pode categorizar esses sistemas em três tipos, dependendo da maneira como eles interagem com o que está no entorno deles, tá? Então tem o sistema, que é alguma coisa, e tem o entorno do que está no sistema, que a gente chama de ambiente. Aí a gente categoriza dessa forma, sistema aberto. Tá? O que é um sistema aberto? É um sistema que ele pode trocar matéria e energia com o ambiente, ou seja, com o que está no entorno dele. Um exemplo bem simples de um sistema aberto seria se a gente pegasse, por exemplo, um balde com água. Tá? Então imaginem se vocês colocarem um balde com água e deixarem na casa de vocês, no chão da casa de vocês, deixarem durante algum tempo razoável, isso vocês vão ver que a quantidade de água diminui nesse balde. Por quê? Porque a água está evaporando, está indo embora. Então, essa água é matéria sendo trocada com o ambiente. O que é o ambiente? É a atmosfera, né? A casa de vocês, o ar que está ali, a atmosfera tá ali. Então, a gente tem troca de matéria, porque uma quantidade de água ela está diminuindo com o tempo. Da mesma forma, se vocês deixassem esse balde com água na rua e chovesse, matéria podia ser adicionada. Vocês podiam coletar mais água dentro desse balde. Da mesma maneira, também, se vocês colocassem esse balde num lugar que está mais quente, por exemplo, vocês iam notar a temperatura da água aumentar, porque tem energia sendo recebida do ambiente. Da mesma forma, se fosse um lugar mais frio, vocês podiam notar a temperatura da água diminuindo, porque tem energia sendo cedida para o ambiente, ou seja, existem trocas de energia e matéria acontecendo com o ambiente. Um sistema fechado, por outro lado, ele pode ser pensado, por exemplo, como uma garrafa, digamos, uma garrafa de água ou uma garrafa com algum líquido dentro, mas é uma garrafa que está fechada, ela está ali tampada. Se vocês pensarem na diferença que tem entre o balde e a garrafa, é que agora da garrafa vocês não vão ver a quantidade de água ou de líquido que está ali dentro diminuir com o tempo, ela vai permanecer constante. Mas, da mesma forma que o balde, se vocês colocarem, por exemplo, a garrafa dentro da geladeira, que vocês vão perceber que essa garrafa e o líquido que está ali dentro da garrafa, eles vão diminuir a temperatura, ou seja, eles estão perdendo energia para o ambiente, que nesse caso é o ar dentro da geladeira. E se vocês pegarem essa água, agora essa garrafa gelada, e tirarem ela da geladeira e colocarem em um local quente, o que vocês vão ver
é que ela vai esquentar, o líquido que está ali dentro vai esquentar, mas o nível de água dentro da garrafa não vai mudar. Por quê? Porque não existe troca de matéria, então a quantidade de água que estava ali dentro da garrafa vai permanecer constante. Só que vai poder mudar é a temperatura dela. Portanto, existem trocas de energia agora, mas não existe mais troca de matéria. E, por último, né, um sistema isolado é um sistema que não pode trocar nem energia nem matéria com o ambiente. Ou seja, um sistema que a gente deixa ali e ele vai permanecer com a mesma quantidade de matéria e basicamente na mesma temperatura, ele não vai mudar nada. Então, um exemplo de um sistema mais ou menos isolado que a gente pode pensar e visualizar no nosso dia a dia é uma garrafa térmica, né? Se vocês forem pensar, a ideia da garrafa térmica é isolar o que está dentro da garrafa do que está fora dela. E aí, se a gente coloca um líquido dentro da garrafa térmica gelado, esse líquido vai permanecer gelado durante um bom tempo ali dentro. Se a gente coloca um líquido quente, ele vai permanecer quente durante um bom tempo. Evidentemente que a garrafa térmica não é um sistema perfeitamente isolado, então essas trocas de energia vão acabar acontecendo se a gente deixar um tempo suficientemente grande, essa coisa dentro da garrafa térmica, ela vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, tá? Vai esfriar ou aquecer, dependendo da temperatura do líquido que estava ali dentro originalmente. Mas se fosse um sistema perfeitamente isolado, né, se a gente tivesse uma garrafa térmica perfeita, a gente ia colocar o líquido ali dentro da garrafa térmica, ia fechar ela e a gente podia deixar quanto tempo quisesse ali, que ela ia continuar sempre com a mesma temperatura, não ia mudar nada. Aí seria um sistema realmente isolado. E é lógico que isso é uma idealização, né? Nossos sistemas reais eles nunca são perfeitamente isolados, mas dependendo do tempo e da precisão que a gente tem envolvida e das quantidades de energia que a gente está falando, em muitos casos, né, em vários casos, a gente pode considerar que durante algum intervalo de tempo ali, realmente o sistema se comporta como um sistema isolado e que não vai ter trocas de energia nem matéria durante aquele intervalo que a gente está interessado em estudar essa coisa. Aí essas definições, então, elas vão ser mais ou menos importantes para a gente ao longo do, do tema de hoje, né, do encontro de hoje, mas principalmente lá no final, tá? De qualquer forma, quando a gente fala de energia potencial, tá? Então vamos começar a entrar mais especificamente no assunto de hoje, que é energia e conservação de energia. A gente fala de sistemas também, tá? Porque a energia potencial é um tipo de energia, né? Lembra, a gente já falou de energia cinética na semana passada, que é energia associada ao movimento. A energia potencial ela é um outro tipo de energia que a gente associa ao potencial de gerar movimento ou trabalho, tá? Então, por isso se chama energia potencial, porque é uma energia que está associada justamente a essa possibilidade da gente conseguir movimento ou trabalho, e ela depende da configuração de um sistema de dois ou mais objetos. Quando eu digo configuração, o que eu digo? Normalmente depende da separação espacial que existe entre esses objetos, né? Então, vocês pensarem num sistema, né? Por exemplo, o sistema Terra-Lua, a energia potencial que a gente associa a esse sistema depende, né, entre outras coisas, da separação que existe entre a Terra e a Lua. E aí os tipos de energia potencial que a gente vai falar aqui vão ser dois, basicamente, né? A energia potencial gravitacional, que está associada à gravidade, né? Então à força gravitacional, e a energia potencial elástica, que está associada a sistemas do tipo massa-mola, normalmente, ou coisas que podem ser modeladas como um sistema massa-mola, e a força elástica, né? Que a gente falou também na semana passada. E aí notem, quando a gente fala de energia potencial, o correto é falar sobre a energia potencial no sistema, ou a energia potencial relativa à configuração dos objetos no sistema. Então, por exemplo, se fala da energia potencial entre a Terra e a Lua, no sistema Terra-Lua.
Tá? Nunca se deve, na verdade, falar, por exemplo, da energia potencial da Lua, simplesmente, ou a energia potencial de uma maçã, simplesmente. Por quê? Porque a energia potencial ela envolve mais de uma coisa, envolve duas coisas, pelo menos. Por exemplo, a Terra e a maçã. Muitas vezes, quando a gente está falando de uma maneira menos formal, a gente acaba dizendo isso, principalmente quando a nossa referência é o próprio solo, a própria Terra, e a gente está acostumado a dizer qual é a energia potencial de, por exemplo, um objeto, uma pedra, um tijolo que está a uma altura de tantos metros, de 20 metros, por exemplo. Isso é comum de falar, tá? Porque a gente já considera implicitamente que o nosso referencial é o solo, é o chão, tá? Mas notem que isso não está correto, apesar de ser muitas vezes feito por praticidade, por a gente não estar preocupado com uma linguagem tão formal. O correto mesmo é dizer a energia potencial entre um objeto e outro, ou a energia potencial associada ao sistema de tais objetos. Tá? Então fiquem sabendo disso e notem que às vezes a gente acaba deixando escapar e falando de uma maneira menos formal e menos correta também. A falar de energia potencial de uma maneira mais direta, né, e colocar isso em termos mais matemáticos que a gente precisa fazer aqui para definir bem as coisas. E aí uma outra palavra que vai aparecer bastante para a gente, ou um outro conceito que vai aparecer bastante para a gente durante o encontro de hoje, é essa ideia aqui de forças conservativas. Tá? Então a gente vai ver várias vezes essa palavra conservativa ou conservativas aparecendo. E por que, que ela vai aparecer? Porque quando a gente fala de energia potencial, seja energia potencial gravitacional ou elástica, que são os tipos que a gente vai falar hoje, elas só podem ser definidas, essas coisas, ou essa quantidade, né, chamada energia potencial, só pode ser definida quando as forças envolvidas são do tipo conservativo. Tá? E aí a gente vai ver que a força gravitacional é do tipo conservativa e a força elástica também é do tipo conservativa. Eu não vou cobrar a definição do que é força conservativa para vocês, mas igual eu acho importante pelo menos abordar o tema e dar uma pequena ideia do que são forças conservativas ou como a gente define que uma força é conservativa, dizendo o seguinte, tá? Uma definição básica de uma força conservativa é a seguinte. Vocês pensarem, quando a gente falou de trabalho na semana passada, a gente viu que para uma força qualquer, a gente pode escrever sempre uma integral de trabalho, né, que envolve a força e o deslocamento que essa força causa em determinada coisa. E aí a característica das forças conservativas é que, número um, se eu tenho, por exemplo, dois pontos, tá? Então eu tenho um ponto aqui e um outro ponto aqui, ponto um e ponto 2. Para a força conservativa, o trabalho envolvido de ir do ponto 1 ao ponto 2 só depende, tá, do ponto 1 e do ponto 2. Só depende, digamos, da localização desse ponto 1 e do ponto 2. Não é dependente do tipo de caminho que a gente toma, ou seja, se eu for direto do ponto 1 ao ponto 2, ou se eu fizer alguma coisa bem complicada, o trabalho envolvido nessa mudança de ir de 1 até 2 vai ser exatamente o mesmo, ou seja, o trabalho não depende do caminho que a gente toma, só depende dos pontos inicial e final. E da mesma forma, por só depender dos pontos inicial e final, o trabalho envolvido em sair do ponto 1 e fazer qualquer caminho que eu quiser e retornar ao mesmo ponto de início, tá? Então eu volto para o mesmo ponto, seja, eu saio do ponto 1, chego no ponto 1, eu saio do ponto 2 e volto para o ponto 2, esse trabalho vai ser sempre nulo, tá? Não vai existir trabalho nenhum feito quando a gente faz um ciclo completo, tá? Então é assim que a gente sabe que uma força é conservativa. E provavelmente em cálculo 2 vocês vão ver uma definição mais formal e mais completa de coisas conservativas
não é nosso objetivo nem é necessário para a gente agora. Mas eu vou dar uma ideia para vocês agora, começando a falar de energia potencial e forças conservativas, no caso gravitacional, depois a gente vai falar no caso elástico também, de como isso se apresenta para a gente. Tá? Então, imaginem o seguinte, é um problema que a gente já fez até na semana passada mesmo. A gente tem aqui um eixo Y orientado para cima, vamos imaginar que o solo está aqui embaixo, e aí a gente tem a seguinte situação. Uma partícula de massa m qualquer está subindo verticalmente aqui para cima com alguma velocidade v0 inicial. E aí notem a força gravitacional está aqui para baixo, mg, uma força constante. Tá? E o que vai acontecer? O que a gente sabe que vai acontecer com esse objeto? Se a gente deixar ele subindo aqui, né, vai acontecer que ele vai sendo acelerado para baixo pela força gravitacional, portanto ele vai perder velocidade. Em algum momento vai atingir uma velocidade nula aqui, que é o ponto de altura máxima desse objeto. O que a gente sabe? Se esse objeto tinha aqui alguma velocidade que era não nula, portanto tinha uma energia cinética inicial mv0 ao quadrado sobre 2, e aqui a energia cinética dele é nula, então a gente sabe que o que aconteceu aqui foi uma variação negativa da energia cinética, né? Houve uma diminuição da energia cinética. E isso, notem, foi causado por um trabalho da força gravitacional que era negativo, porque lembrem o teorema do trabalho energia cinética que a gente viu semana passada. Tá? E aí, notem, isso é o que acontece quando a gente faz esse caminho de subida. Né? Então, uma variação de energia cinética negativa, um trabalho negativo. Agora vamos imaginar o que vai acontecer na descida. Tá? Então, a gente vai inverter o movimento. Agora a gente tem velocidade nula aqui em cima, portanto, energia cinética nula também. E aí a gente vai deixar essa coisa descer agora, e em algum momento ela vai chegar aqui embaixo com alguma velocidade, que eu vou chamar de V aqui, então, VF, só para a gente não confundir. E aí vejam o que aconteceu. A força continuou, né? A força gravitacional continuou o tempo todo orientada aqui para baixo, mg constante e orientada na vertical para baixo. Só que notem o que aconteceu. Agora a gente tinha energia cinética nula e passou para uma energia cinética positiva, né? mvf ao quadrado sobre 2. Portanto, notem o que aconteceu agora foi que a gente teve uma variação positiva de energia cinética causada por um trabalho positivo. E isso é bem característico dessas forças conservativas, tá? Porque notem o que acontece, a gente sobe, o trabalho é positivo, quando a gente sobe, o trabalho é negativo, perdão, quando a gente desce, o trabalho é positivo. Então, se a gente sair do mesmo ponto e voltar para o mesmo ponto, esses trabalhos vão ser iguais em módulo, mas com sinais opostos. Portanto, o resultado global vai dar zero, né? E aí, vejam, isso é extremamente característico de forças conservativas. Quando a gente inverte o movimento, a gente inverte também o que está acontecendo. Se a gente está perdendo energia cinética, a gente vai passar a ganhar energia cinética. Se o trabalho era negativo, o trabalho vai passar a ser positivo. Tá? Então, isso é o que acontece, nesse caso, para a força gravitacional, que é uma força conservativa. O deslocamento ele é nulo se a gente pensa só em termos de ponto inicial e final, né? Mas se a gente pegasse, imagina só, e arrastasse uma caixa, por exemplo, no chão. Imaginem que vocês estão arrastando uma caixa em uma praia cheia de areia. Vocês podem arrastar essa caixa e fazer, digamos, uma volta com ela, sair de um ponto 1 e ir arrastando a caixa e voltar até o ponto 1 que vocês começaram. E certamente o trabalho que vocês fizeram para arrastar essa caixa não foi nulo, né? Apesar de o deslocamento ter sido nulo. Tá? Porque quando a gente pensa na integral de trabalho, a integral de linha dessa coisa não foi nula. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês vão ver melhor em cálculo 2,
Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas é possível ter uma integral que a gente começa num ponto, faz um caminho, termina no mesmo ponto que a gente começou e o trabalho não é nulo, tá? Então, por isso que existe essa diferença entre forças conservativas, porque para forças conservativas isso é uma característica especial, tá? E é uma coisa que não é genérica para qualquer força. É especial dessa classe de forças que a gente chama de forças conservativas e para as quais a gente pode definir energia potencial. Isso já vai ficar mais claro um pouco mais para frente, tá? Então, vou seguir aqui agora com o exemplo da força elástica, que também é uma força conservativa. E esse exemplo a gente também basicamente viu na semana passada, né? Eu falei desse mesmo exemplo usando essa mesma figura aqui do livro do Halliday. Lembro que eu disse para vocês foi o seguinte: tem essa massa m andando sobre uma superfície sem atrito com velocidade v. Portanto, no início aqui ela tem alguma energia cinética mv ao quadrado sobre 2. E aí, nota, enquanto ela não encosta na mola, que está aqui de constante elástica K, a força exercida por essa mola é nula e nessa caixa aqui também não tem nenhuma força resultante, né? Porque as forças verticais, a gente sabe, elas vão se anular, né? Então, o que vai acontecer? Quando a caixa encontrar a mola, o que ela vai fazer? Ela vai começar a provocar um deslocamento aqui na mola, uma deformação na mola, reduzindo o comprimento da mola, ou seja, comprimindo essa mola. E com o que a mola responde, né? A mola não quer ser comprimida, lembrem, ela responde com uma força elástica que vai estar apontando para a direita, porque ela quer empurrar a caixa de volta, né? A mola não quer ser comprimida. E lembrem que eu falei para vocês na semana passada foi que essa compressão vai continuar acontecendo até existir uma compressão máxima. Mas como a caixa está sendo acelerada para a direita e a velocidade dela está orientada para a esquerda, isso corresponde a uma desaceleração. Portanto, vai chegar algum momento aqui em que a velocidade dessa caixa vai ser nula. E notem que acontece, a energia cinética dela passa a ser nula também. Então, notem, nessa primeira parte da compressão da mola pela caixa, o que acontece é a variação de energia cinética negativa, né? E isso é causado pelo quê? Por um trabalho dessa força elástica da mola que também é negativo, né? Notem a mesma ideia do que a gente viu lá no caso gravitacional. E aí vejam o que vai acontecer. A força elástica continua aqui atuando sobre a mola. E como não existe atrito no solo, essa força é a força resultante sobre a caixa. Portanto, ela vai começar a empurrar a caixa para a direita e acelerar a caixa. E a caixa, no fim, vai sair com uma velocidade v para a direita, que vai ser exatamente a mesma velocidade com que ela chegou aqui. Portanto, a energia cinética dela também vai ser igual, mv ao quadrado sobre 2. E aí, o que a gente teve nessa segunda parte? Uma variação positiva da energia cinética causada por um trabalho positivo da força elástica. E aí vejam, isso é completamente análogo ao caso gravitacional. Lembrem, né? Na subida era essa primeira parte aqui, né? Variação negativa da energia cinética, trabalho negativo. E a descida era variação positiva, trabalho positivo. Notem, as forças são diferentes, né? Uma força gravitacional é constante, a força elástica não é constante, tá? São sistemas bem diferentes, né? São duas coisas completamente diferentes. Entretanto, a lógica que existe aqui é exatamente a mesma. Por quê? Porque essas duas forças são conservativas. E aí a gente pode começar a entender essas coisas de um ponto de vista de conservação de energia. E a gente faz isso pensando no seguinte, ó. O que está acontecendo inicialmente é que tem energia sendo removida desse sistema, né, ou desse objeto, da energia cinética do objeto está sendo removida por um trabalho negativo. E depois a energia cinética está sendo devolvida por um trabalho positivo. Agora pensem, se a gente fala de conservação de energia,
Então, essa energia que é retirada, ela tem que ir para algum lugar. Como que a gente pode entender isso? A gente pode entender que a energia cinética que está sendo retirada ou transferida, né, através de um trabalho, lembrem, trabalho é transferência de energia, ela está sendo acumulada em outro tipo de energia. E a esse tipo de energia a gente dá o nome de energia potencial. Tá? Então, o que está acontecendo é a energia cinética está sendo transferida através de trabalho para a energia potencial. E depois o que acontece é exatamente o oposto. A energia potencial é transferida através de trabalho para a energia cinética. E aí notem que essas variações que acontecem, elas são opostas, né? Ou seja, quando a gente reduz a energia cinética, o que a gente está fazendo? Aumentando a energia potencial. Quando a gente reduz a energia potencial, o que a gente está fazendo? Aumentando a energia cinética. E aqui eu vou mostrar então para vocês a diferença quando a gente tem forças que não são conservativas. Então a gente tem força dissipativa, certo? Então, para a gente, forças dissipativas significam basicamente atrito, tá? Essa é a nossa força dissipativa por definição, as forças de atrito. Então imaginem o seguinte, que a gente tem aqui inicialmente algum objeto de massa m qualquer, não nos importa o valor dessa massa, tá? Que ele tem alguma velocidade inicial v0. Portanto, tem alguma energia cinética inicial, né? Energia cinética inicial dessa coisa, mv0 ao quadrado sobre 2. E aí, o que vai acontecer aqui? Se a gente deixa esse objeto se deslocar e existe atrito entre as superfícies, notem, aqui é uma superfície horizontal, tá? Sem problema nenhum, mas existe atrito entre essas superfícies. O que vai acontecer? Quando ele estiver deslizando sobre a superfície, a gente sabe que vai aparecer uma força de atrito cinético aqui, que está orientada para trás. O que essa força de atrito cinético vai fazer? Vai acelerar esse bloco para trás, né? Ou seja, reduzir a velocidade. Então, quando ele chegar um pouco mais para frente aqui, esse bloco vai ter alguma outra velocidade v, e o módulo dessa velocidade v vai ser menor do que era no início. Portanto, a energia cinética é menor também, né? Ou seja, a gente teve aqui uma variação negativa de energia cinética causada por um trabalho negativo dessa força de atrito cinética, né? Então, notem, a gente reduziu a energia cinética. Agora vamos fazer o mesmo experimento, né? A mesma ideia que a gente fez lá no caso gravitacional e no caso elástico também. Vamos inverter o movimento. Ou seja, agora a gente pega essa mesma caixa e começa a pôr ela para a esquerda aqui com essa mesma velocidade v. Aí a gente lembra, ainda existe atrito entre as superfícies. E aí vamos imaginar o que vai acontecer com a caixa, né? Ela vai andar para cá e vai chegar aqui com alguma velocidade final, digamos assim. Só que notem, o que aconteceu com a força de atrito agora? A força de atrito inverteu também, né? Porque lembrem, a força de atrito cinético, ela está sempre oposta à orientação do deslizamento, né? Então, como essa coisa está deslizando para a esquerda agora, então a força de atrito cinético passa a estar para a direita. E aí, o que vai acontecer com a velocidade? A velocidade final dessa coisa vai ser também menor do que essa velocidade v de início. Portanto, novamente aqui a gente teve uma variação negativa da energia cinética e um trabalho negativo de novo. E aí notem, mesmo que a gente comece e termine no mesmo ponto aqui, o trabalho vai ter sido negativo, né? Então vejam que não é uma questão simplesmente do ponto onde a gente começa e termina, mas sim do tipo de forças que estão envolvidas e da característica dessas forças. E agora
a gente tem a seguinte questão, né? Bom, se a gente falou de conservação de energia, eu disse que a energia ela nunca some, né? Ela nunca simplesmente some, ela só pode ser transferida de um lugar para outro. Então a pergunta é o que aconteceu com essa energia cinética, tá? Para onde ela foi? A resposta agora não é energia potencial, tá? Porque notem, forças dissipativas não têm energia potencial associada a elas. Não tem como definir energia potencial para forças dissipativas. Na verdade, o que está acontecendo é que essa energia ela está sendo dissipada, e quando a gente diz dissipada não significa desaparecendo, significa que ela está sendo transferida para uma forma que não é mais útil para a gente agora. É uma forma que a gente não consegue mais gerar movimento ou trabalho útil a partir dela. E que forma é essa? Tá? É a forma de energia térmica. Tá? Então, energia térmica, basicamente o que está acontecendo aqui é um processo que envolve transferência de calor, e aí vocês vão estudar isso com mais detalhes lá em Física 2. Para a gente é suficiente dizer aqui energia térmica, e essa energia térmica ganha pelas superfícies, e é fácil de ver que isso vai acontecer nas duas superfícies normalmente, mas não necessariamente é igual para as duas, tá? Pode ser bem diferente para as duas, dependendo dos tipos de superfícies. Porque imaginem vocês pegarem a mão de vocês, colocarem sobre a mesa, por exemplo, da sala de vocês, começarem a esfregar a mão na, na mesa ou em alguma outra superfície, na parede, seja lá onde for. Vocês rapidamente vão notar que a mão de vocês está aquecendo e a mesa ou a outra superfície também aquece, né? Então as duas superfícies aquecem. E de onde está vindo essa energia para o aquecimento das superfícies? Ela está sendo transferida da energia cinética da mão de vocês ou do trabalho que vocês estão fazendo por causa justamente do atrito que existe ali. Então notem, a energia ela não some, né? Ela simplesmente é passada para esse formato de energia térmica, que é um formato que não é mais útil para a gente em termos de movimento e trabalho. Tá? Mas quando a gente perde energia em termos de energia térmica, aí essa conversão ela não acontece mais da mesma maneira, até. Por isso que a gente chama de energia dissipada ou perdida, tá? Porque é bem difícil conseguir depois reverter esse processo. Na verdade, é um processo que muitas vezes é irreversível, que a gente não consegue mais reverter ele.